O povo brasileiro é vítima de um malicioso sistema político padronizado que vem predominando na política nacional ao longo do tempo, mudando apenas detalhes ou suas formas aparentes de um pleito para o outro. E qual seria esse padrão predominante na política brasileira? É o padrão teatral, aquele que camufla a real intenção de seus agentes por trás de uma enorme cortina que só se abre para o povo no período eleitoral, para apresentar uma espécie de peça sentimental populista com duração de 1 mês e meio, no máximo. Peça essa que tem como alvo a emoção e o encantamento dos eleitores mais apaixonados por cores partidárias. Do outro lado da cortina ficam as intenções subjacentes, pré-pensadas pelos candidatos, para só depois das eleições e, consequentemente, depois de eleitos, serem colocadas em prática a seus bel-prazeres. Esse malicioso padrão pode também ser compreendido como um comportamento peculiar de uma geração política que aprendeu a usar como combustível para permanecer na estrada um conjunto de ações maliciosas, tecnicamente estudadas e dissimuladas para ganhar o eleitor em sua ingenuidade, de modo que tais ações não podem ser facilmente percebidas por visões míopes, cujo o alcance não consegue ir além do limite do próprio nariz, porque logo se impressiona com qualquer migalha oferecida quando oportuno, mas que sua real intenção é mostrar o povão um suposto amor aos pobres com esperança de bondades futuras. No entanto, ao mesmo tempo ocultar as premeditações e tendências malvadas internamente maliciadas para no momento certo serem entregues ao povão como falsas benesses populares, sob o comando de um profissional de marketing que eufemiza seu real objetivo, criando uma capa dócil que faz passar inúmeras maldades sem ser observadas pela sociedade, que não observa porque logo se apaixonam por um protótipo, um modelo, tipo criaturas do bem ou salvadores de última hora, apresentados nos comícios e guias eleitorais. Porém, o que esse mesmo povo nem sonha é que os projetos grandiosos de poder e de ostentação desse sistema opressor são desenvolvidos para manter escondidos por detrás do espetáculo do presente os verdadeiros sonhos para o futuro de seus donos. No contexto político brasileiro, na verdade, trata-se das mudanças simplesmente superficiais ou externas, porque em matéria de essência e de estrutura fundamental para o povo viver bem, nunca se vê mudança real nenhuma, e é inclusive bastante pregada e explorada nos períodos de campanhas. Porém, na prática do cotidiano das pessoas, nunca vista e muito menos vivida. E por quê? Porque a natureza ambiciosa e egocêntrica da maioria dos políticos aqui do Brasil e seus reais interesses permanecem inalteradas. Ou seja, o que muda de 4 em 4 anos são só as estratégias para ludibriar a massa, mas os objetivos são sempre os mesmos. E isso já havia sido previsto em outro contexto por um crítico, jornalista e romancista francês de nome Jean-Baptiste Alphonse Karr, há muito tempo. E o que ele disse? Ele disse exatamente o seguinte: quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas. Principalmente na política brasileira, onde não há um interesse verdadeiro em propiciar uma verdadeira mudança para melhor. O que a gente, infelizmente, vê nas 3 esferas são discursos demagogos que, após os objetivos alcançados, o que muda, na verdade, é o padrão financeiro dos políticos em geral, que dificilmente
você vê um ganhar uma eleição e posteriormente sair da política mais pobre. Pelo contrário, quem entra dono de 2 cabritos, sai dela dono de 20 fazendas. Quem entra com ar de bem de vida, sai com pose de milionário. E é óbvio que para acontecer mudanças assim tão assintosas e tão de repente, existe um fator relevante que eleva muito rapidamente tais criaturas de um patamar a outro, o que é inegável, enquanto que a sociedade continua sempre a mesma, servindo sem ser basicamente servida e votando sem receber nada de volta. Não vê? A gente mesmo daqui de nossa terrinha, nem água em abundância para lavar nossos grudes temos, mas todo ano de eleição, seja municipal ou nacional, batemos palmas e gritamos com o mais forte das nossas vozes: muito bem! Mas o que está bem para nós? Digo, não para eles, para nós. O que está muito bem mesmo? Bom, eu mesmo não sei. E se você souber, por favor, me diga.